Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário você vai assistir o É Sexta, mas vamos sextar com a gente, independente de ser sexta-feira ou não. Vai ter muitas sextas por aqui. E é com muita alegria que eu dou o start neste projeto autoral, que é o meu trabalho do mestrado. Então, salva de palmas aí, edição, pois é o meu trabalho do mestrado que finalmente vai sair do papel. E eu estou muito feliz em trazer isso para algo palpável, que é muito bacana quando a gente entrega para a sociedade de verdade algo que vai além da academia, e esse é o principal objetivo do É Sexta. Um podcast que nós vamos falar muito sobre comunicação esportiva, mais voltado para o basquete, especialmente na televisão. Este meio que está entre nós há tantos anos, há mais de 50 anos, que todo lar brasileiro tem uma televisão, mas nem todo lar transmite basquete, e a gente vai falar sobre isso. Hoje, para esse primeiro episódio, eu trouxe dois convidados aqui de Campina Grande, de extrema importância e relevância na comunicação esportiva da cidade. Ademar Trigueiro, meu colega de faculdade, formado pela Universidade Estadual da Paraíba, está aí concluindo também o seu mestrado pela Universidade Federal da Paraíba. Não se esconda, Ademar, o seu trabalho vai sair assim como o meu está saindo. A pessoa. Narrador aí com participação no streaming do Live FC, né, que é o streaming da Copa do Nordeste. Já narrou jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. Isso é um currículo importante. Eu estou fazendo um resumo aqui porque ficou grande. Dos jogos da Série D de 2020 e 2021 pela plataforma MyCuso CBF TV. Ademar, seja muito bem-vindo. Se quiser dar uma palavrinha, se eu mostrar o nosso próximo convidado, que também é uma pessoa, ó. Pô, já, assim, prazerzaço, né? A gente tá aqui poder participar desse momento tão importante para você e de uma forma que é tão bacana para todos nós, né? Falar de esporte, falar de comunicação, são duas coisas que nós somos apaixonados, né? Não à toa a gente escolheu isso como profissão. Então, assim, realmente fiquei muito honrado com o convite. Estamos aqui esperando poder colaborar nesse espaço e, sobretudo, também trazer reflexões sobre isso, que a gente consiga fomentar cada vez mais esse espaço social tão importante que é o esporte. Bom, Ademar, muito obrigada pelas suas sábias palavras. E agora eu vou apresentar para vocês o meu outro convidado, gente da primeiríssima qualidade, que me convidou inicialmente para fazer parte da apresentação do seu trabalho, foi um livro que realmente trouxe um outro viés, que foi contando a história de Pretinha, a corredora aí, símbolo da Paraíba nas corridas de rua pelo Brasil. Rafael Costa, também formado pela Universidade Estadual da Paraíba, uma pessoa aí que, pelo currículo de Rafa, onde você colocar ele, ele vai desenrolar. Já foi assessor de imprensa, repórter aí do nosso futebol, que está revolucionando essas transmissões por streaming pela Copa do Nordeste. Agora está fazendo também a plataforma outras competições. Então, é uma grande passagem para o seu currículo, né, Rafa? E fotógrafo das estrelas esportivas aqui na Paraíba, fotógrafo de primeira, que fotografa de tudo no que diz respeito ao esporte paraibano. Todo mundo que pratica o esporte, seja amador ou seja profissional, tem um retrato de Rafael Costa, que com certeza fez com muito carinho, porque você bota assim, Rafael Costa, fotos no Google, com certeza vai aparecer dos principais portais esportivos da Paraíba, porque ele é o cara e dá um nome no que faz. Rafa, se apresenta aí, fala aí. Quer dizer, eu te apresentei e eu queria que você falasse um pouquinho da sua participação hoje. Eu não tenho nem palavras, na verdade, depois de uma apresentação dessa. Muito obrigado pelo convite. Acho que hoje eu estou ao lado de pessoas que me influenciaram. Acho que se hoje eu estou aqui falando é porque eu devo muito a vocês. Eu sempre costumo dizer isso, porque vocês são pratas da casa, vocês são referências, não só para mim, mas para vários estudantes. E estar aqui contribuindo também com esse debate sobre as transmissões esportivas é muito importante para mim, porque é um local que eu não imaginaria que eu chegaria. E graças a vocês, né, hoje eu tenho um privilégio, eu posso dizer, bater no peito, que eu também estou dando a minha contribuição ao esporte da Paraíba, aqui de Campina Grande principalmente. Então eu fico muito honrado com o convite, muito obrigado de verdade, de coração mesmo. Agora eu fiquei feliz, viu? Dois colegas aí da batalha, porque fazer jornalismo esportivo na Paraíba não é fácil, mas estamos aí, vozes jovens, ativas, oxigenadas, trazendo aí novos vieses, né? Sem nem sei se é o plural certo, se não for vai ser, para mostrar aí a pluralidade e como o jornalismo esportivo
da Paraíba, de Campina Grande, pode caminhar num futuro não muito distante, né? Já estamos arregaçando as mangas e fazendo acontecer. Bom, como já dei, né, um spoiler aí no começo da apresentação do programa e falei com vocês em off, quis dizer isso, em off, o nosso tema principal de hoje é falar sobre transmissões esportivas de basquete, principalmente aqui no cenário de Campina Grande, da Paraíba. E eu queria saber, assim, primeiro, Ademar, se você é consumidor do basquete local, quais são os veículos que você consome, como foi o teu primeiro contato? A primeira pergunta é essa: qual foi o teu primeiro contato enquanto jornalista esportivo com o basquete? A bem da verdade, não tem como a gente fugir da Unifacisa, né? Porque o basquete Unifacisa, ele traz o basquete para próximo da cidade. Essa relação de proximidade, de pertencimento que o basquete Unifacisa proporciona, faz com que todo mundo tenha um olharzinho diferente para com o basquete. Então, antes de termos competições esportivas de alto nível de competitividade aqui na cidade, meu consumo de basquete era muito limitado. Era assistir ali em Olimpíadas, era assistir vez por outra algum jogo da NBA, muito raramente assistir jogos aqui do Brasil, né? Até então era algo que era bastante esquecido. Até o próprio basquete, o novo Basquete Brasil, admite isso. Entende que faltava mais fomento ao esporte, especialmente esquecido ali na década de 90, início dos anos 2000. Então, realmente, era algo em segundo plano. Mas isso muda com a chegada e, sobretudo, com o crescimento do basquete Unifacisa, que nos proporciona ter competitividade. Eu acho que uma palavra muito importante em qualquer debate que fale da Unifacisa, enquanto equipe de basquete, é competitividade, né? Então, a equipe traz isso e, consequentemente, isso atrai audiência, atrai interesse público e basicamente, é um divisor de águas. Pelo menos, para mim, eu posso dizer que é, sim, um divisor de águas. Total, Ademar. E com você, Rafa, como é que foi, assim, o teu primeiro contato com o basquete? Foi através de Olimpíadas, como o Ademar falou, ou não? Assim, você era do futebol e depois... ou foi sempre do basquete? Fala aí pra gente entender um pouquinho. Meu contato com o basquete foi um pouco diferente do Ademar. Como eu jogava handebol, então eu sempre participava de jogos escolares, né? Então, meu primeiro contato com o basquete foi através de jogos escolares, né? Quando as equipes aqui de Campinas iam participar, a gente sempre estava nos jogos. E quando a gente ia para a etapa estadual, sempre tinha aquela coletividade de um tá torcendo pelo outro. Então, eu comecei a acompanhar os jogos do basquete ainda naquela fase escolar, que infelizmente não tem tanto investimento, né? A gente fala muito sobre o fomento do esporte no estado, mas a gente vê que os jogos escolares hoje, ele não tem mais tanto aquele brilho que teve outrora, né? Mas meu primeiro contato com basquete foi justamente o basquete escolar. E aí depois eu acabei me afastando depois que acabou essa minha fase de atleta ainda de escola, né, escolar, de participar de jogos escolares, jogos colegiais. Eu me afastei um pouco, então eu parei de acompanhar as competições, tanto de basquete, handebol e do próprio futebol. E isso veio me despertar muito tempo depois, quando a Unifacisa surgiu, né? Por coincidência. Porque assim, conhecia-se o Flamengo, o time de basquete do Flamengo. Todo mundo conhece o time de basquete do Flamengo. Conhece o Oscar. E como a Adema falou, a gente sempre acompanhava através de Olimpíadas, Pan-Americano, porque acho que é até algo cultural do Brasil, né? A gente costuma a conhecer essas modalidades de 4 em 4 anos. A gente não tem, até por falta de interesse das próprias emissoras de estar fomentando esse esporte, né? Então a gente acabava tendo essa cultura de 4 em 4 anos e vem mudando muito isso por conta de times que estão trazendo essa nova visão, né? Essa visão de expandir para além da competição em si, para além da prática esportiva, que é algo que a Unifacisa vem fazendo. Eu acho que isso também vem atraindo pessoas que não conheciam a modalidade e que, através desse trabalho fora das 4 linhas, estão começando a conhecer o projeto. Então, eu voltei a sentir prazer de estar acompanhando o basquete justamente por conta desse trabalho de fora das 4 linhas, porque assim, como a Adema falou, existe a questão da competitividade, mas para além disso, eu acho que trabalhar esses resultados dentro das 4 linhas também é importante para que o público ele se interesse por aquele material, por aquele produto. Então, acho que hoje a gente como
como de Campina Grande, a gente sente esse prazer de estar acompanhando a Unifacisa, seja em jogos aqui em Campina ou fora, a gente sempre tem aquele desejo de saber o que é que vai acontecer, qual é o próximo passo da Unifacisa, quando é que vai jogar, o que é que está competindo. Então, hoje, quando comecei a trabalhar novamente com esporte, sair da parte prática, né, de estar praticando esporte, hoje eu estou nos bastidores, então eu passei a acompanhar mais a Unifacisa como fotógrafo e, claro, agora como torcedor. Não dá para separar muito, né? A gente tenta o máximo ser profissional, mas quando a gente vê um time da cidade fazendo o que a Unifacisa vem Com fazendo, representação, né? a gente se sente orgulhoso e a gente acaba deixando um pouco, entre aspas, o profissionalismo de lado para torcer para que aquele projeto ele vá além do que ele já está indo. Então, para mim, meu primeiro contato foi esse. Quando a gente fala de basquete local, a gente sempre pensa assim, meu Deus, por que os times de futebol não são assim também? Né? Porque a gente não tem essa competitividade. Vocês falaram uma palavra muito chave. Porque a gente não encontra. A gente vê assim, time tal contra Corinthians aqui na minha cidade. Raramente tem quando tem pela Copa do Brasil e às vezes o resultado não é muito bacana, né? E aí a gente volta para aquela questão de gestão, disso, daquilo, mas assim, é muito bacana a gente ter um time com competitividade que leva o nome da cidade, né? Para além dos nossos limites territoriais e que, de certa forma, se destaca na mídia, né? Que isso é muito bacana para nós, para a modalidade em si, para o basquete se tornar ainda mais conhecido. Com fatos que se assemelham, em alguma medida, às nossas competições de futebol, né? Campina Grande é uma cidade que sempre se destacou no futebol. A gente, na verdade, lá nos anos 90, né, quando a gente teve a inauguração do ginásio Meninão, a gente teve uma partida de vôlei da Liga de Vôlei aqui em Campina Grande também, mas sempre com esse distanciamento, né? Então a gente pensava nas competições de ginásio, né, de futsal, de handball, de vôlei, de basquete, com algum distanciamento. E a Unifacisa, nesse período mais recente, né, quando conquista a Liga Ouro em cima do São Paulo fora de casa, né, quando mais recentemente consegue bater o Franca, que vinha de uma invencibilidade histórica no basquete, 46 jogos. Fazendo uma campanha muito bacana também no mata-mata, né, também nessa melhor de 5. São situações que se assemelham, inclusive, com grandes eventos do futebol, né? Aquele coisas 13 da Copa do Brasil, exato, né? Coisas que a gente talvez lembrasse assim do ponto histórico, ou talvez nem lembrasse, a gente só ficar sabendo, né? A gente fala hoje da Unifacisa tendo quebrado esse recorde de invencibilidade do Franca. O Campinense conseguiu isso lá em 62, quando bateu o Bahia pela Copa do Brasil. Quando chega também no mata-mata e chega numa fase mais avançada, com possibilidade de chegar numa semifinal de competição nacional, remete justamente ao 13 no futebol em 2005. Contra o Fluminense, histórico, contra né? o Fluminense, exato. Então, assim, também tem essas pequenas nuances que se equiparam aos grandes feitos do esporte de Campina Grande em nível nacional. Então, a Unifacisa se coloca nesse espaço. E eu acho que, Ademar, também, só te interrompendo, eu acho que nesse ponto também é onde esse projeto de basquetão Unifacisa, ele traz de volta esse sentimento do paraibano de poder ver uma equipe daqui competindo em alto nível e podendo se sentir representado até quem sabe chegar numa final, né? Porque assim, a gente lembra que esse Campinense, esse 13 que você citou, fez com que o torcedor abrisse os olhos e também fez com que o clube atraísse os olhos de outros, de um público que não estava acostumado com aquilo. E hoje a gente pode dizer que esses 3 clubes, e também, claro, sem esquecer o Botafogo, que foi campeão brasileiro, né, da Série D, esses 4 clubes nos deram essa sensação de que a gente também pode ir mais além no esporte, né? A gente... Do paraibano tem um time pra torcer, né? Eu lembro que, inclusive, na conquista da Liga Ouro, o chanceler, né, Dr. Dalton Gadelha, ele falava muito empolgado no discurso logo após a conquista para torcedores, né, na recepção dos atletas, que era o maior fato do esporte, do desporto de Campina Grande. E a bem da verdade, a gente não tem nenhuma outra equipe
de esporte profissional em Campina Grande que tenha conquistado uma segunda divisão nacional. A Unifacisa conseguiu. Isso. A Unifacisa conquistou. Então, de fato, a Unifacisa se coloca em pouco espaço de tempo nesse nível. Deixa eu perguntar para vocês, assim, mas voltando para a questão da televisão. A gente falou muito de 13, falou de Campinense, falou do Botafogo. E eu queria saber, na visão de vocês, enquanto jornalistas, vocês, assim, acham que, num balizador, assim, acha que a mídia local, televisiva, dá a ênfase a outras modalidades do jeito que deveria ser igual ao futebol? Ou vocês acham que, de um modo geral, isso não acontece, não há interesse, não há material? Queria um pouco a visão de vocês enquanto profissionais da comunicação. Quer começar, Rafa? Polêmico. Polêmico. Eu acredito que não. Acho que ainda falta muito pra gente, enquanto jornalista, para cobrir outras modalidades. Eu acho que a gente acaba lembrando dessas modalidades quando feitos como esse da Unifacisa acontecem, né? Quando como já está, digamos, em fase de mata-mata, né? E aí é onde os olhos da imprensa se voltam para essas equipes. Eles esquecem de falar sobre o processo. Quando eu escrevi o livro de Edinalva, eu também enxerguei muito isso. Ninguém estava preocupado com o processo da Edinalva para chegar onde chegou. Todo mundo só queria saber do resultado final. E a Edinalva é outro ponto também, que foi um atleta que nos representou e que quebrou esse paradigma, porque a Edinalva ela começa a ocupar cadernos esportivos de jornais impressos, que na época era muito difícil. A gente sabe que ter um espaço ali num caderno no jornal... Para além do futebol, para além disso, é muito difícil. É uma notinha pequena ali de 2, 3 frases e pronto. E a Edinalva conseguiu, em pouco tempo, ocupar um caderno esportivo inteiro. Mas são situações assim que acontecem de tempos em tempos. Não tem essa periodicidade. E então é muito complicado. E quando você falou nisso da sua apresentação sobre essa nova leva de cronistas esportivos, a gente vem com essa nova visão de dar espaço para essas outras modalidades. A gente se esforça, a gente sabe como é difícil, porque, querendo ou não, o futebol ele tem mais destaque, ele vende mais, mas aos poucos a gente está vendo, e eu acho que o público também está começando a perceber que é preciso consumir essas outras modalidades para além do futebol. E acho que a imprensa, aos poucos, está começando a entender isso, vem trazendo novas perspectivas, né? O Davidson Vitor, da Rede Ita, ele começa a trazer matérias mais humanizadas sobre competições, sobre além do resultado da competição, mas sobre histórias. Eu acho que essas histórias são importantes para fomentar a modalidade, para as pessoas perceberem o esforço que aqueles atletas fazem para estar ali e para que o público ele possa entender como é importante esse processo. Então, a Correio, o Jornal da Correio também, o impresso, ele fazia muito isso. Ele trazia essas histórias, né? O Marques de Souza, ele fazia muito isso na época que ele estava como estagiário. A própria Lides Pegado também fez matérias como essas, mas essas matérias de jornais impressos às vezes não chegavam ao grande público, porque assim, o público está mais acostumado em ver TV, em consumir essas transmissões na TV. E eu acho que aos poucos a gente está começando a mudar isso e emissoras como a Rede Ita, como a TV Borborema, vem dando esse espaço e vem fazendo todo essa ligação, né, para que o público possa consumir para além do futebol, porque é muito importante. Claro. Consumir esse produto local, né? É um tema muito polêmico e, ao mesmo tempo, ele é muito delicado de ser tratado, né? Tem uma máxima no marketing, na publicidade, que é quando você consome algo que você não entende exatamente qual é o produto, é porque você é o produto, né? Então, quando a gente trata de jornalismo, uma informação que chega a você através de uma TV aberta, através de um jornal, através de um site, e você não está vendo ali, você não está custeando diretamente aquele produto, o produto é a sua visualização, é a audiência. Então, o ponto central de qualquer conteúdo jornalístico, infelizmente, passa por ter audiência, né? Nisso, não apenas no jornalismo, na comédia, no teatro, na arte, na música, enfim. Você pode ter o compositor pode fazer a melhor música, mas se ninguém ouvir, infelizmente, ela não vale tanto. Não reverbera, então, né? É necessário que haja essa reverberação.
E eu vejo essa questão de uma forma muito abrangente, porque eu entendo que, em alguma medida, a mídia traz sim alguns conteúdos para além do futebol, porque quando existem competições, isso é destacado. Quantas matérias já foram feitas a respeito do basquete unifacisa, aqui em Campina do Tropa, Campina, time de futebol americano, do Campina Rugby, enfim, de outras modalidades esportivas para além do futebol. Entretanto, ao mesmo tempo, se deixa de lado muitas vezes o processo, porque o processo é algo que fica muitas vezes esquecido do geral, do todo. Quantas matérias, por exemplo, foram feitas de Hulk enquanto Givanildo? Por exemplo, Givanildo só se tornou Hulk, só passou a reverberar quando ele já estava fazendo sucesso no exterior. Nem no Vitória, quando ele estava jogando futebol por lá, ele reverberava, né? A gente tem, do ponto de vista de puxando novamente para o futebol, a gente tem aqui na nossa região o Peri Lima e Queimadense, que tem trabalho de divisões de base, de formação de atletas muito bons. A gente tem jogador de Boqueirão hoje que joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Emerson Neguedo. Pouca gente sabe, e ele passou por aqui totalmente despercebido, e hoje que está jogando na Série A, algumas pessoas já sabem. Mas quantos deles também passam também por esse processo e isso acaba não reverberando? Muitas vezes não reverbera justamente por não termos competições. A gente muitas vezes busca, mas qual foi a última vez que a gente teve alguma coisa assim de diferente para tratar de vôlei, por exemplo? É difícil, a gente trata de vôlei quando a gente vai ter um atleta que está se destacando um pouco mais, quando é para fazer de uma pessoa, acho que até as próprias federações têm quando culpa é para nisso, fazer né? uma vaquinha. Tem um atleta aqui de Campina Grande que está jogando no interior do Paraná, salvo engano, na liga principal, e recentemente eu vi que alguns veículos de mídia, inclusive na TV Borborema nós fizemos material com ele, na tentativa de ajudá-lo a ir fazer o teste, mas assim, o que é que tinha para além disso para ser mostrado? Tem uma história por ali, mas como é que dá para explorar, né? Enfim, o jornalismo é a arte de contar histórias, mas essa arte de contar histórias é necessário que seja contada para o público. Então, muitas vezes o público não tem interesse em algum tipo de conteúdo. Mas enfim, voltando pro engrenagem basquete, muito difícil. vocês acham fechar, que, né? por exemplo, não tem público aqui? O basquete, eu acho que o basquete, a gente volta para aquela palavrinha mágica, competitividade. A sociedade como um todo, ela gosta de competitividade em todos os aspectos. Tempos atrás, as pessoas rivalizavam, por exemplo, entre bandas musicais. É verdade. Chiclete versus Asa. Aviões Versus Garota Safadão. Safada. Garota Safada versus Saia Rodada. Isso. Limão com Mel versus Magníficos. Cláudia Verdade. Leite versus Ivete. Então as pessoas rivalizam. Na política é da mesma forma, família A versus família B e etc. Quando a gente trata de rivalidade, qual é o grande barato do negócio? Pensei, ganhar. A rivalidade existe porque alguém quer se mostrar superior a outra pessoa. Quando o basquete traz essa competitividade, levando ela a sério, tendo campanhas de destaque, conseguindo resultados notáveis, aí isso atrai audiência. Aí isso lota estádio, aí isso atrai realmente público. Isso faz com que o basquete unifacisa, por exemplo, tenha orçamento superior, novamente falando de futebol, a 13 e Campinense, tenha média de público superior a essas duas equipes, por exemplo, média de ocupação de ginásio, quando comparado a estádio, dá pé pena, não faz nem sentido, né? Então essa competitividade, ela tem essa audiência, né? Esse público existe porque há uma competitividade de alto nível. Vocês acham que, por exemplo, essa competitividade justifica o fato de, por exemplo, muitos torcedores aqui de Campina, da Paraíba, do Nordeste, Nordeste como um todo, terem muito acesso a jogos de outros clubes, né, de outros estados na TV aberta? Você acha que, por exemplo, vocês acham que, por exemplo, essa competitividade de disputar grandes competições e tal, que faz com que tenham tantos torcedores, aí fazendo um paralelo com o futebol, de outros clubes que não da Paraíba, vocês acham que, por exemplo, essa competitividade que justifica um pouco? Ou acha que a mídia também influencia muito, assim, nesse agendamento?
nesse lado, assim, ó, só tá passando o jogo do Flamengo. Então, daqui a uns 2, 3 anos, a gente vai ter uma grande leva de flamenguistas, porque o Flamengo tá tendo bons resultados e só passa isso na televisão. Então, de certa forma, vocês acham que a imprensa tem uma influência nisso, nesse sentimento de pertencimento, de torcer? Vou começar com o Rafa agora. Também, inclusive, algum tempo atrás estava tendo o debate da questão do Campeonato Brasileiro, né? A gente está perdendo audiência para o Campeonato Inglês, para o Campeonato Espanhol, e trazendo mais para a questão local aqui, isso influencia muito. Há 3 anos atrás, por exemplo, a gente não tinha transmissões dos Jogos do Paraibano, né? E hoje a gente tem, há 2 anos já a gente tem as transmissões desses jogos, inclusive em TV aberta. É só a final, é muito pouco ainda, mas assim, isso já ajuda a que torcedores possam conhecer esses times. Por exemplo, eu estive no Rio de Janeiro há 2 semanas atrás e o cara veio me perguntar sobre o Autosport. O Autosport, olha o tanto de tempo que o Autosport não tem mais esse nível de competitividade. E o cara lembrou do Autosport. Não lembrou do Campinense, não lembrou do 13 nem do Botafogo, lembrou do Autosport. Agora. E na hora eu fiquei surpreso, porque assim, você não... tantos times pra você falar, você fala justamente do Autosport. Aí ele fez, porque é um time que a gente tem muito carinho e tudo mais, e a história do Autosport também é muito bonita. Então, pra você ver. E hoje a gente tá perdendo muito esses torcedores por conta dessa falta de transmissões em TV aberta. Porque assim, a gente tem que entender que a gente vive numa bolha onde algumas pessoas têm acesso à internet, têm acesso a streaming. Não é todo mundo que tem. Então, a gente às vezes acha, porque está sendo transmitido no streaming, então todo mundo vai ter acesso. Mas não é isso. Nem todo mundo tem acesso a isso. É uma bolha. E é muito pequeno. A gente não tem essa noção, mas é muito pequeno mesmo. E se tivesse em TV aberta, como a gente já teve as finais do Paraibano, acho que se a gente pudesse acompanhar mais essa competição e esse processo da competição em TV aberta, a gente poderia até se debater mais sobre determinados acontecimentos dentro da competição, sobre jogador A ou B que vem se destacando. Então, querendo ou não, a gente acaba perdendo a audiência. Mas você fez uma pergunta muito importante sobre a questão do público do basquete. Hoje eu enxergo da seguinte forma: há jogos que a Unifacisa faz que a Arena Unifacisa não suporta mais aquele público. No último jogo contra o Franca, que eu tava lá, tava super lotado e eu pensei, por que esse jogo não foi no Meninão? Sabe? Porque assim, a gente tem aquele espaço do Meninão, que como a Ademar já frisou no início, teve jogo de voleibol da Liga Nacional, por exemplo. E hoje o Meninão ele é esquecido. E se nós temos hoje um produto como a Unifacisa, um clube do tamanho da Unifacisa, por que não arriscar colocar um jogo lá? Óbvio que a gente sabe que tem questões nos bastidores que talvez não seja interessante, mas por que a prefeitura ou o governo do estado não abraça isso e tenta levar pelo menos um jogo para lá, para ver como vai ser a reação do público? Como é que o público vai absorver aquele tipo de conteúdo? Eu acho que o público há, né? Porque, assim, apesar de não ter transmissões em outras emissoras que não a Rede Ita, a antiga TV Itararé, eu acho que o público já abraçou, aqui a nível de Campina Grande, já abraçou a modalidade de basquete, tanto, não só do basquete Unifacisa, mas o basquete do campestre também. Sim. Modalidade com escolinha, inclusive, Rafa, só te cortando, com escolinhas sub-8, sub-7. De vez em quando eu recebo uns releases do pessoal do campestre e há procura Lá, o forte do campestre é o feminino. Mas há essa procura também. E eu fiquei assim, maravilhada, porque eu falei, caramba. E é uma parada mais acessível, porque tem a escolinha do basquete do NBA School, mas é paga. E pelo que eu soube, é mais acessível, mais assim, na formação de jovens atletas mesmo. Então, eu percebi que há um certo abraço que a cidade está dando para a modalidade do basquete, que eu já não vejo tanto no futebol. Isso. Né? E assim, um ponto importante que hoje a gente, andando pela cidade, percebe é que hoje nós não temos só camisas do 13 Campinense na rua. A gente hoje consegue enxergar camisas de Unifacisa, ou seja, querendo ou não, naquele montoado de camisas de futebol, tem camisas da Unifacisa.
Então você percebe o quanto que a Unifacisa ela vem mudando esse parâmetro do torcedor aqui da Paraíba, né? Você consegue olhar ali naquela camisa azul com aquele jacarezinho do lado, você já percebe, ali é a Unifacisa. Mas isso se dá muito pelo projeto de basquete da Unifacisa. Né? Você vai à arena e a experiência é completamente diferente do que você estava habituado nas outras competições esportivas aqui você via. Total. Porque você chega num ambiente que... Limpo? Então, poxa... É o básico. Desculpa, né? Mas é limpo, tá entendendo? Sim, você tem acesso a... Se você tem a necessidade de ir no banheiro, você vai no espaço que tá limpo. O básico. Mas a gente se depara com qualidade, com segurança, com um acesso organizado, com um espaço que lhe oferece soluções variadas, estacionamento, acesso relativamente tranquilo, opções de refeição, de lazer. O jogo começa às 8 da noite. Se você chegar de 6h30, você vai estar começando a participar do evento de uma forma mais abrangente, mais completa. Tem todo o trabalho de iluminação, de marketing, de produto, som, né, a venda. Enfim, tem mascote, tem interação no intervalo, enfim, tem brinde, tem brincadeira, enfim. Tem transmissão. Tem um produto que vai muito além da prática do basquete em si. Torna-se um espetáculo, né? Torna-se um espetáculo, né? Tem a música que é cantada por um artista que a gente conhece, tem uma proximidade ali com a brincadeira na cidade do Jacaré do Cid Velho. Então, assim, tem um produto que ele é melhor tratado. E as demais competições, ou melhor, as demais modalidades esportivas, sobretudo o futebol, que é o nosso carro-chefe, ele acaba deixando isso de lado. Que deveria ser mais... deveria ser o contrário, porque o Brasil é o país de futebol, isso todo mundo sabe. E a gente subentende que o futebol tem mais recursos, né? Tem até mais portas abertas na hora de se procurar patrocínio, e a gente, até fazendo uma crítica mesmo, até a gente vê que o produto futebol paraibano é muito, não só do campeonato estadual, mas os clubes em si, eles, a federação aqui nomeando, eu acho que a federação não tem um olhar carinhoso para o produto futebol paraibano, sabe? Do jeito que a gente vê que há esse cuidado quando a gente fala de basquete local. Tanto com a Unifacisa a gente vê um cuidado, quanto até o pessoal do Clube Campestre, porque eles fizeram participação no Sub-23, o feminino, e percebeu-se também que há o mesmo zelo, né? Não tem tanta estrutura como há no basquete Unifacisa, mas há a vontade de fazer acontecer também. Há o cuidado de mandar para a imprensa um release, há um cuidado do trato, do brio de trazer uma competição tão grandiosa, nacional, para a cidade, que às vezes a gente vê que, fazendo paralelo com o futebol, não tem tanto assim, esse cuidado, todo mundo transmite futebol mesmo, então... Vamos fazer de qualquer jeito. Tipo, o jogo da seleção, por exemplo. A gente teve um jogo da seleção feminina, mas quanto tempo a gente passou sem ter esse contato com a seleção brasileira, né, aqui na Paraíba? Mas não só isso, assim, eu acho que o produto como um todo, pra gente... Fugindo um pouco do tema, se fosse redação a gente tava zerando. Mas, fugindo um pouco do tema, quando a gente, até puxando pro que o Rafa disse, por que esse jogo não sendo Meninão? O Meninão foi construído e depois ele foi um pouco deixado de lado, a bem da verdade. O mesmo vale para as nossas praças esportivas no futebol, né? O Amigão, ele foi construído na década de 70, né? Foi inaugurado em 1975. A gente tá tratando ali de um negócio de quase 50 anos. Quais foram as grandes reformas estruturais que foram feitas ali? 2014, né? Exato, mas vamos comparar com as demais praças esportivas do Nordeste. O Amigão assim como o Almeidão, a principal praça, né? Tem a mesma plataforma, a mesma maquete, o mesmo projeto. Eles compartilham disso. Então a gente tem que equiparar o Amigão ao Almeidão. Se a gente pegar todas as demais principais praças esportivas do Nordeste, quais não são tão boas, digamos assim? Deixa eu ver. Estrutura quanto Amigão e Almeidão. Talvez uma ou outra, né? Mas a gente tá habituado lá nos outros lugares a padrão FIFA, a alta qualidade. É o que a gente encontra na Arena Unifacisa. A nossa experiência de Arena Unifacisa é similar à experiência no futebol de Arena da Jona. Fazendo um paralelo, não é padrão FIFA, mas é padrão FIBA, né? E outra,
Quando Um solo adequado, quando a Ademar fala isso, eu já levei 2 pessoas para conhecer o basquete Unifacisa para um jogo e eles saíram, assim, eles não tinham esse, nunca teve contato com basquete, Nem pela televisão? nem pela televisão. E quando eles foram para lá para arena, eles falaram, cara, isso aqui é outro nível. A gente Outro patamar. não sabia que tínhamos esse tipo de produto aqui na cidade. Mas eles não sabiam porque eles não veem muito na televisão? Não acompanham o basquete, não tem esse contato, não gostam. Assim, são Talvez torcedores se tivesse mais espaço em outras Isso. emissoras. porque assim, eles acompanham mais o futebol e um era de João Pessoa e outro aqui, daqui de Campina Entendi. Grande. Então, eles acompanham mais futebol e não são tão ligados acompanham futebol, mas aquela coisa ali no Acompanha porque tá passando. isso. E quando eles foram lá na arena, que eles presenciaram todo o espetáculo que é feito no pré-jogo e depois É um evento, no né? intervalo do jogo, eles ficaram maravilhados porque não sabia-se que era possível tornar um jogo, uma partida de um esporte e um espetáculo como aquele que a Unifacisa fez naquele dia. Agora, isso parte muito da FIFA. Isso parte muito da organização, né? O NBB tem um documento, não lembro exatamente o nome, acho que é um plano de ação que eles divulgaram há mais ou menos uns 5 anos, que eles admitem que o basquete nos últimos anos foi deixado de lado e que o novo basquete Brasil surge para esse resgate da modalidade. Só que é independente da confederação. Exato, então ele passa a impulsionar, incentivar as equipes, ele passa a incentivar que isso seja um espetáculo. A gente imagina, nossa, o que acontece na Arena Unifacisa é inovador. E é inovador pra A gente. nível Paraíba, né? Mas o que acontece na Arena Unifacisa é similar ao que acontece no Pedrocão, lá em França, por exemplo, né? Então, existem também outros espaços. O ginásio do Minas, por exemplo, belíssimo, né? O Flamengo também tem seus espetáculos. Também Já tem seu fui um grande jogo do evento. Flamengo e Assim, meu primeiro contato com basquete, na verdade, foi um jogo do Flamengo, do Fla Basquete, e foi uma experiência que mudou minha vida 360, que eu falei, meu Deus. Eu lembro que eu tava gestante, eu tava já que legal que o esporte pode ser assim, E né? eu falei, meu Deus. Primeiro eu tava com medo, porque eu tava muito grávida. E sozinha no Rio de Janeiro. E eu me deparei, assim, com uma coisa que eu falei, gente do céu, que loucura. Eu quero. Mas, enfim, voltando para nosso contexto aqui local, você falou que os seus amigos não tiveram contato com a televisão. Não tinha esse contato. Mas aí, enquanto comunicadores, eu queria saber de vocês. O que é que vocês acham? Vocês já falaram do que acham de uma forma macro. E eu queria saber o que é que vocês acham da transmissão da Rede Ita, da cobertura que a Rede Ita faz com relação ao basquete em Campina Grande. E não só transmissão ao vivo, mas matérias, essas coisas assim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre. Um parênteses. Eu costumo dizer que a gente, enquanto jornalista, e especialmente migrando para o esporte, a gente gosta do esporte porque em algum momento a gente foi apresentado a ele. Verdade. Né? Então a gente tem as nossas relações afetivas, a gente em algum momento teve nosso clube para torcer e etc. Mas quando a gente chega nesse momento profissional, tudo isso fica de lado e a gente tá focado no profissional. Eu costumo dizer que, pela não rivalidade, a Unifacisa é o meu espaço de torcedor. Eu costumo brincar dessa forma. E eu sempre quis levar o meu pai pra um jogo da Unifacisa. Pois é, só que ele disse que não aguenta, né? Porque é emoção demais. Não aguenta e tal. E aí, onde é que entra o espaço e a importância da televisão? Ele não perde um jogo. Ele assiste todos os jogos de casa, né? Porque ele acha que vai ficar nervoso e não vai se sentir realmente. bem, Basquete né? complicado. É o tipo exige muito coração. né? Mas, de modo geral, pelas boas campanhas que tem ocorrendo, eu já acho que existe sim um espaço bacana e uma cobertura ampla do basquete. Faltam espaços de debate? A Rede Ita traz isso. As demais emissoras não trazem, a bem da verdade. Mas, se a gente for fazer a meia-culpa aqui também, qual é o debate que as outras emissoras trazem também nas demais modalidades? Então, talvez seja muito mais uma crise da comunicação como um todo, a falta de espaço propriamente, do que algo direcionado ao basquete por ser o basquete, por exemplo. Então, Mas se a gente for levar em consideração que é uma equipe que está disputando a primeira divisão, então a gente, querendo ou não, sente falta disso, né? Eu, como comunicadora, às vezes eu sinto falta do espaço. Eu acho que já melhorou bastante, principalmente no que diz respeito à TV Paraíba. Eu vejo que sempre tem uma notinha, quando não tem reportagem feita no jogo, eles botam na televisão, lá no telão, e fazem a leitura da matéria. Então,
Muitas vezes é release, mas pelo menos transmite e é bacana isso. O pós-pandemia facilitou muito, né? Porque as assessorias passaram a entender a importância de seu produto estar sendo Pois é, mediatizado. eu fiz Isso até um geralmente trabalho muito, sobre muito só te funcionado, cortando. né? A gente fez um mapeamento, eu e um outro colega meu, Iago Sarino, meu colega do mestrado, e a gente fez um mapeamento de quantos releases, quantas matérias saíram, né, no ge.com e quantas delas eram releases. E a gente chegou num nível muito bom, e aí houve um debate sobre o assessor de imprensa estar num papel de realmente de pautar e de ter essa matéria no ar, porque a pandemia tirou muito do repórter em loco e aquele lá do repórter, e o olhar que a gente tinha acesso era o olhar da assessoria, né? Que tornou-se mais fácil. Como você falou, pós-pandemia tornou-se mais fácil porque as assessorias ganharam um poder ainda maior na comunicação local e as emissoras, os sites, rádios passaram a entender que o assessor não é só aquela pessoa que manda release. É um braço direito que se você não puder estar lá, tudo bem. Beleza, né? Tudo Ok, bem, o que importa é o conteúdo, né? A conteúdo. gente... Mas assim, É a nem, vinculação. nem todo mundo tá tendo essa noção. Tem clubes aqui na Paraíba que, infelizmente, não perceberam ainda o poder da assessoria de imprensa para que o seu produto esteja na imprensa, esteja na mídia, né? Tem assessores Infelizmente. também, Principalmente né? quando- São escolas e escolas, Mas se o assessor do futebol não mandar, a matéria vai sair. em tese. Não, É. não, mas o produto futebol é mais vendável, é mais fácil de estar no ar do que, por exemplo, uma competição que o Campestre sempre cedia grandes competições nacionais. Às vezes não é nem do principal, mas é sub-20, sub-15. Se não tiver release, não sai. É verdade. Inclusive, nesse fim de semana, por exemplo, no final de semana em que, né, tá acontecendo uma etapa do Campeonato Paraibano de Tênis. E como você soube? Pois é. Eis a questão, né? Mas eu não sou por release. Eu sou porque um competidor diz, vai que ter, bacana. lembra da gente. Mas É. isso acontece muito porque tá na mídia. Ah, né? eu aperriei muito a imprensa, né? Porque eu jogava handebol, eu aperreava muito a imprensa. Porque, vai ter jogo da gente do Paraibano, vão lá cobrir. Cadê? Não iam. Mas infelizmente parte Sabe? muito disso de a galera não entender a importância. E também né? questão estrutural, né? Porque a gente, conhecendo a realidade das redações, a gente não pode dizer, por exemplo, que a gente está se deparando com a redação da Globo Rio, que tem muitas vertentes. Às vezes é um profissional que cobre polícia, que antes de ir para a delegacia, que vai fazer o treino ou vice-versa, e depois fica pronto para fazer o link da noite. Mas para tudo a público, né? Agora, não, é necessário total. que também se entenda, e isso parte dos veículos tradicionais, dos veículos alternativos, dos espaços como esse, onde a gente tá povoando aqui, pisando na nuvem, né? E também do público consumidor, que para isso é necessário que exista a gente conversava no início desse episódio, né? Sobre ter o produto, né? A audiência enquanto produto. Então é necessário que existam pessoas, empresas que colaborem, que impulsionem, que realmente financiem isso, né? Porque afinal de contas levar informação, apesar de toda a facilidade que se tem hoje em dia, levar informação é trabalho. Sim. É trabalho, exige muita seriedade, exige estrutura, exige equipamentos que não são baratos. Então, assim, também é necessário que haja valorização. Então, muitas vezes isso acaba sendo deixado de lado por todo um contexto, né? Aldair, chegou os convidados. Não, a gente vai voltar, mas porque como é gravado, pra Dá ter pra ir. essa pausa. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre o que é que vocês acham da cobertura da Redita para o basquete. Voltando para aquela questão. O que é que vocês acham da transmissão e se vocês acreditam que o contato que o grande público tem com a modalidade vem através das transmissões dos jogos ao vivo. Queria que vocês falassem um pouco sobre. Eu acho que é um fomento importante. É difícil desvincular uma coisa da outra. A gente sabe que a Unifacisa, enquanto equipe de basquete, carrega o nome de uma universidade cujo dono também tem um braço forte nesse veículo de comunicação, na emissora. Então tá tudo muito unido, tá tudo muito juntinho por ali. Não à toa a redação da emissora é onde acontecia antigamente as aulas, era onde a universidade estava instalada, enfim. São coisas que em alguma medida se entrelaçam, se encaixam, né? Mas ao mesmo tempo são situações
independentes. A Rede Ita, ela surge com uma força muito grande para impulsionar esse produto que é tão bom. Então não tem como desvincular uma coisa da outra. E também por ser tão próxima ao produto, por essas duas coisas serem tão ligadas, tão atreladas, eu acho que sim, que a Rede Ita tem um papel muito importante, né, para impulsionar esse conteúdo nessas transmissões, né? A gente conversava aqui nos bastidores que as pessoas se habituaram a, quando não presente na Arena Unifacisa, assistirem aos jogos através da Rede Ita. Tanto que quando ocorre de a partida não tá passando em TV aberta, o pessoal fica, opa, peraí, aconteceu alguma coisa. O que é que tá acontecendo? Vamos pro YouTube. Vamos olhar no YouTube. Aí chega no YouTube, não tá, tem. porque tá na TV fechada. E a pessoa fica, dá uma bugada, assim, o pessoal, poxa. Como é que eu vou acompanhar, E né? agora, o que é que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? Tem até um detalhe pessoal, né, de bastidor. Um belo dia, o telefone vibrou, né, aquelas mensagens no WhatsApp. Tudo bom? Você teria disponibilidade para vir conversar, de repente vir aqui conhecer a gente e tal, não sei o quê. Vi que você já narrou algumas competições, que coisa bacana e tal. Me diga uma coisa, como é o seu apreço pelo basquete? Você gosta, você acompanha, você de repente toparia brincar, fazer alguma coisa, ter alguma situação mais abrangente? Ou seja, a própria Rede Ita também sabe da importância que a emissora tem para fomentar o basquete. Total, Rafa. Eu vou muito na linha que o Ademar falou, né? É muito importante e inclusive, porque assim, existem dois tipos de torcedores, né? Existe o torcedor que ele gosta de estar dentro do ginásio acompanhando o time, e tem torcedor que gosta de acompanhar apenas pela TV. Então, é importante e assim, e num cenário onde você tem um time que frequentemente tá indo para os playoffs, é muito importante ter essas transmissões. E para além delas, também ter reportagens sobre como foi essa campanha para que o torcedor possa se situar dentro daquela competição. E também vale lembrar que a Unifacisa também competiu, teve o Sul-Americano isso recentemente, então, ou seja, está expandindo ainda mais aquele produto e os torcedores e os não torcedores estão começando a perceber que aqui na cidade e que aqui na Paraíba a gente está conseguindo atingir um outro patamar dentro da modalidade esportiva, porque assim, a gente sabe que a Paraíba sempre foi grande exportador de atletas, né? Dinassi, Caio Márcio, Marcelinho Paraíba, Hulk, entre outros. E hoje a gente está podendo vivenciar uma outra modalidade em ascendência, que é o basquete. E como eu te disse, esses dois colegas meus que não conheciam o basquete, hoje param para assistir as transmissões da Rede Ita, muito por conta desse primeiro contato que eles tiveram, né? Às vezes acontece também o caminho inverso, né? E num episódio inédito pro desporto paraibano enquanto clube, né? Enquanto equipe, né? A gente nunca tinha tido nenhuma equipe disputando uma competição sul-americana, uma competição internacional. Se não fosse as transmissões, a gente não ia ter a noção de... a gente ia só saber que a Unifacisa, por exemplo, venceu ou perdeu. A gente não ia ter noção de como foi a construção dessa vitória. Então, quanto sofreu. O sofrimento. Quanto o coração do torcedor foi testado. E aí a importância da transmissão é justamente essa, para que o torcedor ele possa acompanhar do início ao fim como foi aquela vitória, como foi aquela derrota, e ele possa se sentir representado ou começar a ter aquela identidade com aquele clube. Então é muito importante essas transmissões. Eu tenho uma outra pergunta. Você falou que depois que os seus amigos tiveram contato com a emissora, eles passaram a modalidade, eles passaram a encontrar na emissora onde assistir os jogos e tal. Mas eu queria saber, assim, por puro achismo, vocês acham que se não tivessem as transmissões da Rede Ita, antiga TV Itararé, na minha cabeça sempre vai ser TV Itararé, porque eu consumo desde antes de basquete, eu consumo assistindo o Cyber Chase. Quando chegou a TV Cultura aqui, eu gosto até hoje. Eles estão na temporada 14. E aí eu queria saber, assim, se não fossem as transmissões da Rede Ita, vocês acham que teriam tantos torcedores do basquete Unifacisa em Campina Grande? Então, é difícil a gente imaginar isso, porque as transmissões elas chegam também no momento em que há uma crescente de competitividade.
Uhum. Então, quando a gente lembra, por exemplo, a gente falava da Liga Ouro, né? A Liga Ouro, para mim, foi a minha primeira experiência, assim, foi quando eu passei a acompanhar o basquete de uma forma mais próxima. Nem todas as partidas eram transmitidas, né? Sobretudo as partidas fora de casa. Né? A partida, eu lembro que a final contra o São Paulo, fora de casa, foi transmissão no YouTube, uma transmissão bem mais ou menos assim. A gente assistia porque era o jeito, porque não tinha outra alternativa, né? E antes disso, né, a Unifacil já tinha feito algumas campanhas interessantes na Copa Brasil, já tinha sido campeão, já vinha de vários títulos de campeonato paraibano, então era um projeto em ascensão. E o fomento propriamente, o impulso nas transmissões, ela vem no momento em que a equipe decola de vez. Então, é muito difícil desvincular uma coisa da outra. Eu acho que tudo tem seu público, né? Da mesma forma que as pessoas gostam de acompanhar na arena e tem um ótimo índice de acompanhamento, né? de percentual de votação de arena, também existe uma audiência que é muito qualificada também no que diz respeito a transmissões. Não apenas na TV enquanto TV, mas na TV enquanto YouTube, né? Dizem os mais novos teóricos, tem gente por aí que diz que o YouTube é a nova TV a cabo, então também nessa pegada, né? Então, assim, são coisas que eu acho que dificilmente elas se desvinculam. Até porque o próprio projeto do basquete Unifacisa passa por esse fomento, passa por esse impulso realmente para despertar nas pessoas esse apreço e essa proximidade. Eu acredito assim, eu tento imaginar, mas eu acho que a Unifacisa teria o público que eu acho que o Tropa teve quando estava no auge ali. Eu acho que seria isso, mais ou menos isso. Se tivesse para fazer um paralelo, eu acho que se não fosse as transmissões, talvez a Unifacisa ela teria torcedores, mas eu acho que muito torcedores como o Tropa tem. Aquela galera que é da cena, né? Isso. Que já curte. Aquela bolha, né? Aquela bolha. E acho que se não fosse essas transmissões, talvez... não, acho que não teria tantos torcedores quanto tem hoje. Porque, como eu te falei, hoje você consegue ver pessoas andando com camisa da Unifacisa, né? Talvez se não fosse a transmissão, poderia haver aquele carinho como tem com o Tropa, mas acho que não aquele sentimento de pertencimento, de poder comprar uma camisa, porque, por exemplo, já veio pessoas me procurando saber como é que faz para comprar a camisa da Unifacisa. Já vieram pra mim também, inclusive pessoas fora de Campina Grande me perguntaram como que faz para comprar, e até gente que passa por Campina e faz, eu quero uma camisa de basquete, eu quero a camisa do basquete, como é que faz para comprar e tal. E assim, a realidade antes era... principalmente quando a gente viajava, as pessoas queriam camisa do 3 ou do Campinense. Hoje não, eles querem camisa também da Unifacisa. Até porque muitas vezes é a Unifacisa quem joga contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Corinthians, né? Contra o Botafogo. E a gente volta para aquela questão da competitividade, né? Exato, né? A Unifacisa que se coloca no cenário nacional, propriamente no que diz respeito ao basquete. Enquanto a Rafa estava falando, e você já também, eu tava lembrando que muitas vezes as crianças, quando as crianças acompanham, né? A criança vê na TV e existe uma distância muito grande daqui pra Inglaterra, por exemplo. Mas a criança que gosta de futebol, muitas vezes ela assiste um jogo da Liga dos Campeões e ela quer ser o Haaland. É verdade. Ela quer ser o De Bruyne, né? Ela quer ser o Lewandowski e assim por diante. E a proximidade com o basquete Unifacisa faz também com que as crianças queiram ser o André Góes, eu lembro Barnes, que na época do Pepo, eu ficava observando, tinha as crianças que ficavam encantadas quando o Pepo pegava na bola, os meninos ficavam tudo... Barnes também, Nick Barnes. Né? Eu fiquei impressionado, observando assim. Barnes de todo lugar era arremesso de três, no meio da quadra e um abraço, tudo caía, né? Inclusive, um reflexo, eu acredito até disso, são as escolinhas, né? Porque antes não tinha escolinha de basquete, assim, eu poderia até ter, não vou dizer que não tinha, porque eu não conheço a fundo, não fui fazer uma pesquisa, provavelmente no Sesc ou no Campestre tinha, né? Mas hoje eu já vejo com mais afinco as pessoas procurando, e não só meninos, tem muitas meninas também, isso é muito bacana. Imagine, né, se nós tivéssemos, para além do basquete Unifacisa, se nós tivéssemos, por exemplo, pra gente trazer um exemplo que você citou, né, o voleibol basquete, e a gente conseguisse o voleibol campestre de... Né, voleibol basquete. O voleibol campestre, por exemplo, disputando uma competição de nível nacional de forma competitiva, né? Se a gente tivesse alguma equipe mais ligada ao handball por aqui, né, ao futsal, uma liga nacional de futsal, como é que não seria, né,
incentivo, esse impulso ao esporte como um todo e ter essas competições pra cá, né? É Ter essas verdade. competições Já por aqui. Isso acaba abre a permitindo que a gente atenção, sonhe, né? né? Pra trazer grandes competições pra cá. Permite também sonhar, né? Eu realmente, a gente teve aqui próximo, né? Natal tem uma equipe de vôlei e lá o negócio começou a pegar devagarzinho, a equipe foi se tornando competitiva e as coisas foram fluindo, né? A gente tem um de basquete também, um aeroclube feminino. Só que não tá num nível tão não. elevado, né? Então fica faltando um pouquinho Mesmo disso patamar do pra... Confesso feminino. Exato, fica faltando um Precisa pouquinho mais pra Um galera... investimento maior. Fica faltando um né? pouquinho mais pra galera vestir a camisa e ser reconhecido. Né? Mas eu acho que a Unifacisa, ela começou a mostrar que a gente pode ir mais além, né? Ela permite a Eu- gente sonhar, né? Pronto, hoje, por exemplo, principalmente a gente que trabalha com esporte, hoje, através da Unifacisa, eu consigo enxergar que futuramente a gente vai estar tendo esse mesmo destaque em outras modalidades. No vôlei, no atletismo novamente. Trouxe o olhar, né? Eu vejo isso como expectativa realmente, né? Porque pra gente tratar, por exemplo, de Nordeste, né? Como a gente falava há pouco, a bem da verdade, Pernambuco tem algumas equipes de basquete, não conseguem chegar propriamente. Não se na mantém, na elite, verdade, né? O basquete cearense teve por ali e tal. Inclusive, o basquete cearense tem um pivô que é aqui de Campina Grande, né? verdade, O Soalisson Tavares. Estudou comigo na época, jogava futsal, jogava muito futsal. Acredito. Oxi, E migrou pra Gente boa, fora. Suason. Ele tem uma barbearia lá em Fortaleza. Chamou É. o meu cônjuge pra fazer a barba lá. Eu mas é muito migrei distante. do futebol pro handebol, mas é porque eu era ruim de futebol mesmo. né? É, Eu porque virei, ele jogava eu virei muita jornalista bola, porque né? eu sou ruim em tudo. Não, o Soalisson jogava muita bola e do nada o Soalisson chega e tá jogando basquete. Quando eu vi o Soalisson jogando basquete, eu falei, peraí, o que Do aconteceu, nada. né? Ele Mudou, perdeu né? o Mas contato ele em tem algum um momento. biotipo de Pois basquete também, né? Esguio, muito alto. Pois é, né? Então, assim, de repente, poxa, como seria, né? Se a gente tivesse aí uma equipe de vôlei jogando Até, ali. quem sabe esse projeto partir da própria Unifacisa, né? Já que eles têm esse poderio todo. eu é acho que muito alô. interessante. Acho que muita gente pede, viu? Muita gente pede. Inclusive, eu fico imaginando a Unifacisa também expandindo para além do basquete, Olha, sabe? Eu Será que a galera vai soube, ter coragem? Será eu soube que loucura? há um tempo eles trouxeram o Fábio, que é do futsal, né? Na verdade, do futebol de cegos e também treina futsal para ser o treinador do lá. Mas já tem um tempinho, eu não sei a quanto ficou o projeto, Eu lembro- mas seria muito bom, Eu né? lembro que um tempo atrás houve uma sondagem também no handebol, né? Porque eu tava, acho que tava no Campinense ainda. E houve uma sondagem para lançar um projeto de handebol também lá, mas não fluiu tanto. Quem sabe, né? É porque também, quando se pede muito da iniciativa privada, sem o apoio de governo, de prefeitura, disso, daquilo. Tem um o governo eu custo, sei né? que tem, né? Tem um custo. Mas o governo estadual eu sei que tem, mas a prefeitura eu não sei se Não tem. tem. Aí tem um custo que. Mas aí, tipo, tem, mas tem até que ponto. É, até que né? Porque, ponto, assim, né? a bem da verdade, existem iniciativas públicas que incentivam também futebol de cegos, que incentivam também outras modalidades esportivas. Mas será que esse incentivo público é suficiente para manter as equipes num alto padrão de Um alto competitividade? patamar. E puxar outras, né? Exatamente. Então, Não assim, fica aí. E vocês falaram do futebol de cego, eu lembrei da Padeg, né? Que também é outra modalidade que vem se destacando, né? Foi novamente vice-campeão regional agora há pouco. Então, a gente. Eu tô começando a enxergar que a gente tá vivendo um ótimo momento no cenário esportivo De na um Paraíba. engorda, né? De times bons performando bem. E é muito importante isso. Eu venho começando a perceber isso. Agora que eu tô trabalhando com base também, eu tô começando a acompanhar mais esse trabalho de base. Um olhar mais atento. O Ademar tinha falado da Queimadense, da Peri Lima, hoje o Campinense tá, o 13 também. Então a gente tá começando a exportar jogadores. Eu não sei até que ponto isso é interessante, porque assim, eu tenho outra visão, né? Eu acredito que primeiro esses jogadores deveriam criar sua identidade dentro do clube para depois sair. A gente tá perdendo ele muito Mas novo, o né? financeiro pesa. O financeiro pesa mais. Mas assim, eu a tô... paciência do torcedor também, né? Isso, eu O tô pessoal, ficando... a gente, infelizmente, a gente não valoriza. Eu tô ficando muito feliz com esse novo cenário que a gente tá vivendo no esporte, Tomara, né, que porque... seja o indício de uma grande guinada, né, do desporto paraibano. E a gente vai chegando assim na reta final do nosso podcast, mas eu queria fazer uma pergunta que eu queria que cada um fosse muito sincero, que é a pergunta, que é a minha pergunta problema do mestrado. Ela não Eu queria saber de você, Rafa, de você, Ademar, se vocês acham que a Rede Ita, a antiga TV Itararé, tem contribuição na construção de tanto que a gente falou, né, da cultura do basquete em Campina Grande. Eu queria que fosse mais, independente de transmissão, de ao vivo, de reportagem, mas o conjunto. Eu queria saber, primeiro, Rafa,
O que é que você acha? Acha que tem ou não contribuição na construção dessa cultura do basquete em Campina Grande? Tem sim, assim, eu venho acompanhando já há um bom tempo alguns jogos da Unifacisa em loco, né? Porque assim, em loco dá pra você sentir mais ou menos como. E você começa a perceber que criou-se já a cultura, os torcedores eles já entendem das regras, eles já sabem, já existe aquela cobrança que antes tinha no futebol, né? Hoje o torcedor da Unifacisa, ele quer que a equipe performe de forma perfeita, né? Sim. Então há aquela cobrança. Então acho que a partir do momento que o torcedor começa a ter essa noção de cobrança por resultados é porque já se instaurou uma cultura dentro da modalidade, dentro da população, né? Então, se você vai lá hoje no Instagram da Unifacisa, tem torcedor cobrando por... coloca jogador tal. Não, por que não fez isso aqui? Vamos protestar! Então, já criou-se essa cultura e hoje, se você vai no Parque da Criança, você começa a ver que há um interesse de jovens de estar praticando também o basquete de rua, né? Que é aquele basquete mais... mais urbanizado ali, você percebe que assim, antes eu passava ali no Parque da Criança e eu via 2 ou 3 jogadores. Hoje não, hoje você vê as crianças brincando de basquete lá, você vê uma criança com camisa da Unifacisa brincando com a bola de basquete. Então, assim, aos poucos foi se criando essa identidade. Então, acho que hoje sim, já a Rede Ita, ela já contribuiu para que o torcedor entendesse. Até porque a gente fala sobre, além da transmissão, existe um debate também, porque o Mamute ele tem um programa sobre basquete também, que traz esse debate sobre o basquete que serve até para o torcedor entender como funciona. E aí ele passa a fazer essa cobrança do time justamente por conta disso. Então acho que dá para se falar que já criou essa identidade, essa cultura do basquete, claro, influenciado muito pela transmissão da TV. Porque assim, uma coisa é você estar lá no ginásio, assistindo o jogo, sentindo a emoção do jogo, mas sem entender como funciona aquilo ali. Outra coisa é você estar na transmissão uma onde função tem... mais pedagógica. Isso. Onde tem o narrador e o comentarista e o repórter te instruindo a como entender aquele jogo. Então acho que dá pra perceber que já houve essa cultura do basquete. Eu acho que total, que a Rede Ita é totalmente corresponsável, né? Eu acho que é um bom produto. A equipe de basquete é por si só um bom produto. E a Rede Ita, ela é parte muito importante para esse disparo, né? Para esse impulsionamento do conteúdo que é bom para uma massa. Né? A gente está tratando de uma mídia de massa. Não tem como ser diferente. A televisão é popular. Né? A gente conversava sobre isso no início da transmissão. Então, hoje, o brasileiro médio ele tem uma televisão em casa. Né? Tem acesso à internet, né, em uma medida, né? Isso vem sendo cada vez mais crescente. O mundo, é bem da verdade, a desigualdade ainda é muito grande. Existem pessoas que infelizmente não têm acesso a esse espaço, mas uma parte considerável da sociedade já tem e ela utiliza-se disso. Então a Rede Ita realmente é muito importante nesse disparo, né? É um canhão realmente para disparar um conteúdo e um produto que é muito bom. Então eu considero que essas duas situações andam lado a lado, né? Estão ali muito juntinhas, né? O produto é muito bom e a Rede Ita ela impulsiona algo que já é muito bom. Seria mais difícil vender algo que não fosse bom, né? Mas como existe essa competitividade, existem resultados, existem jogadores de destaque, né? Existe uma competição que merece, né? Então a gente não estava habituado a isso, né? A gente só estava habituado a nomes do exterior, né? From James, etc. A gente passou a ver nomes como Olivinha, como Barbosa, como o André Goy jogando por aqui, como... Um privilégio. Exato, total, né? Total. Coisa que a gente não imaginou, né? Tudo bem, né? Mas 10 anos atrás, quem imaginava aqui... acho que a gente pode falar dessa forma. Quando vocês tinham 20 anos, 18 anos... Vocês imaginavam que vocês veriam jogadores de nível de seleção brasileira jogando basquete em Campina Grande? Quando eu vi o Alex Bravo, ele veio na época pelo Bauru pra cá, foi pelo Bauru, foi pelo Minas. E eu fiquei, meu Deus, cara. O cara tá aqui. É um brabo, porque não sei se vocês sabem, o logo do NBB, agora tem uma reformulação, não sei se continua ele, mas o bonequinho lá era uma foto do Alex Bravo. E eu fiquei, caraca, velho. Mano, e aí, quando a minha mãe viu o Leandrinho,
Ela disse, eu vou tirar uma foto com ele. Então, tipo assim, são privilégios. Eu fiquei que com a essa gente sensação tem. quando eu vi o jogo Eu assisti o Flamengo, jogo do né? Leandrinho, Com o Flamengo. aqui próximo, o Leandrinho, 2 metros da gente fazendo arremesso. Pois é, uma Caía coisa tudo, jogou surreal, demais. né? E é tão bom a O gente cara que ter... a gente via na TV na ESPN, às vezes com narrador em inglês. Pois é, e é tão bom a gente ter isso, né? Assim, perto da gente. Cria, de fato, um sentimento de pertencimento. Bom, estamos chegando ao fim Que pena. do primeiro episódio do E6, mas sinta-se convidados para voltar aqui mais vezes. A gente espera que esse projeto se perpetue para além da academia. E eu agradeço demais, Ademar, Rafael, pela participação. A gente se alongou um pouquinho na conversa, mas foi uma conversa tão boa que o tempo passou e a gente nem viu. E eu queria que vocês se despedissem, falassem em suas redes, e enfim. É o momento de dar tchau. Aí tá, é hora de dar tchau. Antes de qualquer coisa, Léo, obrigado pela lembrança, pelo convite, né? Já desejar muito sucesso aí na caminhada. Inicialmente, né, no TCC, a orientadora aí bota pra gerar, tá com 10 aí que merece. Mas realmente, assim, mais do que o produto para com a finalidade do TCC, o produto com a finalidade da informação, né? Faltam espaços de debate. A gente conversava sobre isso. Verdade. Falta no basquete, falta no futebol, falta no tênis. Dias atrás eu fiz uma transmissão, coisa que eu nunca imaginei fazer, de beach tênis. E a gente chegou a atingir aproximadamente 2.000 pessoas. Então, assim, existe público. Existe público. Ávido por informação. Exato, por conteúdo, por competição, por competitividade. Então, assim, ganhar e perder faz parte da vida como um todo, mas o esporte traz isso de uma forma muito próxima. Então, brigadão realmente pelo convite, foi uma honra. Obrigado, Rafa, prazerzão estar aqui com você. E é isso, vamos junto, vamos pra frente. Precisar de alguma coisa, estamos à disposição e torcer realmente que o projeto A Sexta se perpetue, quem sabe aí nas sextas-feiras de Campina, brincando de falar de basquete, né? É verdade. Eu também agradecer, primeiramente agradecer, porque a primeira vez que eu vi você transmitindo um jogo de basquete, eu fiquei muito feliz, primeiramente, né? Então, foi através de você indiretamente que eu voltei a acompanhar basquete, né? Porque assim, eu sabia da existência da Unifacis, eu sabia, mas eu nunca tinha parado para assistir. É algo tão nosso, com o nosso linguajar, com as nossas características. E quando eu vi você transmitindo, eu fiquei muito feliz e agradeço muito a você por aquele momento, né? Eu nunca tinha falado isso para você, eu já tinha falado que você me inspirava, mas eu nunca tinha falado que foi através de você que eu voltei a ter esse interesse pelo basquete, né? Então, quando a gente vê a Giovana ali falando sobre basquete com tanta propriedade, é importante para a gente entender sobre aquele assunto. Então, primeiramente, parabéns e agradecer pelo espaço, porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que a gente tem um papel fundamental para disseminar o esporte, né? E para além do resultado. Eu gosto muito de falar sobre essa questão do processo. E a gente faz parte desse processo. A gente faz parte porque... para que as pessoas possam entender que aquilo não é só um jogo. Acho que tem muita coisa ali que interessa ao público, né? E é muito importante esse nosso papel. Então, primeiro agradecer o convite para estar aqui e parabenizar você e te desejar muito sucesso. Com certeza o 10 vai vir e que esse projeto ele continue, porque hoje a gente conversou muito, mas acho que dá para... Tem muita coisa a ser debatida aqui. A gente passou por alguns assuntos que eu acho que futuramente, quem sabe, pode ser discutido mais, para que o público possa entender e até pra gente mesmo, né? Porque a gente acaba escutando as opiniões divergentes, a gente acaba vendo de uma outra forma aquilo que a gente já tinha um pouco de noção. Então, parabéns por esse projeto, muito sucesso e obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do E6. Sextou pra vocês. Até o próximo.